mais tranquilo. À vontade. Você que sabe, acho que pode ser o testemunho primeiro e depois o louvor, né? Legal. Fica legal. Ela vai dar primeiro um testemunho, depois ela vai louvar o Senhor com essa canção maravilhosa. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu tô um pouquinho nervosa. Meu nome é Andressa e eu me tornei membro daqui recentemente, né? Tem uns 5 meses, eu acho. E eu gostaria de contar o meu testemunho. Em Marcos, se puder vir aqui. Marcos 5, 22, desculpa. Ai, gente, acabei de nervosa. Desculpa, Marcos 5, 25. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e o tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas o tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente, a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse meu testemunho também, que é semelhante ao dessa mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler aqui porque se eu falar de cabeça eu vou acabar atropelando tudo, tá? Algo que o Senhor fez na minha vida e Ele continua fazendo. Aos meus 3 anos de idade, eu fui diagnosticada com uma doença crônica chamada retocolite. É uma doença intestinal. Ela é prima ali da doença de Crohn. Para quem conhece, é mais comum, né? Esse diagnóstico ele é muito raro em crianças. Normalmente, uma pessoa entre 40 começa a ter esse diagnóstico, né? Eu tive aos 3 anos. E assim começou a minha caminhada. Eu e minha mãe, ela veio aqui hoje, meu marido e minha sogra. Eu e minha mãe passamos anos em hospitais, filas de consulta, internação, exames de sangue, de imagem, diversas colonoscopias, diversos medicamentos, e eram ciclos sem fim. Todos os anos eu precisava fazer esses exames, não tinha como pular algum ano, né? Mas Deus usou até isso para um propósito maior. Foi por causa dessa doença que a minha mãe buscou ao Senhor, e ela se converteu quando eu recebi o diagnóstico. E hoje eu vejo que essa foi uma das melhores coisas que ela fez por mim, me colocar nos caminhos do Senhor. E assim a gente fez diversas campanhas, jejum, propósito, oração, tudo o que vocês puderem imaginar a gente fez. E mesmo quando externamente eu estava bem, eu parecia bem,
os meus exames sempre diziam o contrário. Sempre mostrava alteração. E o médico sempre dizia que eu podia ter grande risco de desenvolver um câncer, né, de intestino. E cada consulta era triste, Muitas vezes eu saía de lá, eu chorava, minha mãe, sei lá, me deixava na escola, ou eu ia pro trabalho, eu chorava quando ela ia embora. E eu sei que ela chorava também. Mas mesmo assim, Deus me sustentava. E também tem 5 anos que eu recebi outro diagnóstico de uma doença crônica também, chamada colangite esclerosante primária, que afeta o fígado e é uma consequência dessa primeira doença. E foi outro baque para mim, porque mais uma, né? Mais remédio, mais exame, enfim. Mas mesmo com mais essa enfermidade, Deus continuou me dando força e paz e esperança. Eu aprendi que mesmo quando a cura não chega, o cuidado dele nunca deixou, nunca me abandonou. E um dia, durante um culto aqui, eu não sei se foi numa quarta-feira ou num domingo, eu também não lembro quem a pregadora, né? Não conheço o nome de todo mundo ainda. Ela chamou à frente depois do culto, né? Depois da pregação, quem tinha uma doença crônica. Eu não sei se vocês se lembram, mas ela falou mais algumas coisas, mas foi específica nessa doença crônica. E eu vim aqui à frente para receber oração. Como eu sempre ia também, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Alguns dias depois eu fiz mais um exame, mais uma colonoscopia para levar para consulta. E nessa sexta-feira, e pela primeira vez não foi preciso fazer nem biópsia, nem polipectomia, que normalmente eles detectam no exame. E o laudo saiu extremamente rápido, e eu sempre vejo o laudo. E quando eu li, estava dizendo que estava normal. Eu até cheguei a perguntar no chat GPT para ele falar para mim se estava certo, o que significava, né? Que ele traduz, né? Você joga o laudo lá. Aí ele disse que estava normal, né? E eu pensei, não, eu vou esperar a médica confirmar para mim. Aí nessa sexta-feira eu passei em consulta novamente e ela confirmou que eu estou normal, que a minha doença está em remissão e eu estou com o corpo totalmente saudável. Eu chorei, né? Me emocionei porque eu esperei 23 anos para ouvir isso. E eu entendi que, assim como a mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos buscou médicos e gastou tudo que tinha até tocar nas vestes de Jesus, eu também fui curada, como eu decidi continuar tocando nele, mesmo sem ver o resultado. Jesus me curou, me sustentou e ainda está me conduzindo nesse processo. Hoje eu sigo crendo também que pela minha cura, eu vou ser curada também dessa doença do fígado, né? Porque eu sei que aquele que me começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu gostaria também de cantar um louvor. Se a banda puder me ajudar.